Não foi o que eu fiz que me machucou, foi o que eu não disse. Eu já me decepcionei muito comigo mesma, não por ter feito coisas erradas, mas por ter ficado quieta quando eu queria falar, por ter concordado quando na verdade eu discordava, e por ter seguido um caminho que não era meu, mas era o que era esperado. E sabe qual foi a consequência disso? Eu fiquei muito brava comigo mesma, sentindo aquela raiva, uma raiva que até é surda, quando a gente trai a si mesma sem que ninguém perceba. Seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast das escolhas. Existe algo que eu observo com muita frequência nas mulheres que eu atendo e que eu também já vivi na pele, que é a dificuldade de assumir em voz alta, nem que seja só para si mesma, o que realmente se pensa e o que realmente se quer. Não é que você não saiba, você sabe sim. Em algum lugar aí você sempre soube. Mas dizer em voz alta, mesmo que seja só para você mesma e para mais ninguém, abre aí uma janela, uma caixa que você não tem certeza se você quer entrar e muito menos sustentar. Porque quando você admite o que você quer de verdade, você também precisa olhar para a distância entre aquilo que você quer e aquilo que você está vivendo. E isso dói. Por quê? Enquanto você não diz para si mesmo o que pensa, você não precisa fazer nada com isso, pois o silêncio interno, ele é uma forma de não se comprometer com a própria verdade. Mas tem outro ponto importante nesse assunto de hoje e que é ainda mais difícil de admitir. O medo de que, se você pensar por si mesma, você vai ser rejeitada de alguma forma. E ser rejeitada significa perder amor. Esse medo, ele é muito real e ele é muito antigo. A gente aprende cedo que pertencer exige conformidade, que discordar tem um preço e que se posicionar pode custar uma relação, uma aprovação, um lugar numa mesa que você não quer perder. E aí, o pensamento próprio, ele vai sendo guardado, não por preguiça, mas por sobrevivência. O problema é que esse mecanismo que fazia sentido quando você era pequena e dependia da aprovação do outro para se sentir segura, continuou operando quando você já cresceu e virou uma mulher adulta e funcional. Hoje você tem recursos que lá na sua infância você não tinha. E hoje o custo de não se ouvir, ele é muito maior do que o custo de decepcionar alguém. E você está aí, continuando a pagar uma conta que já venceu faz tempo. Pensar por si mesma não é ser contra os outros. Não é egoísmo e não é indiferença ao que as pessoas que você ama sentem. É reconhecer que a sua voz também importa, que o que você pensa, sente e quer também é algo valioso e não um obstáculo a ser superado para agradar alguém. E sim, quando você começa a se ouvir de verdade, algumas pessoas, elas vão estranhar, elas vão se decepcionar porque elas estavam acostumadas com uma versão sua que se moldava, e a versão que pensa por si mesma é menos previsível, é menos maleável, é menos fácil de encaixar nas expectativas alheias. E isso custa alguma coisa. Eu não vou mentir sobre isso. Mas não se ouvir resulta em raiva acumulada, decepção consigo mesma, em uma vida vivida no automático, viver apenas o que os outros esperam. E esses custos, eles são silenciosos, mas eles são infinitamente mais caros, porque você está pagando com a sua própria vida. A sua vida ela vai ficando cinza, ela vai ficando sem graça, e você vai perdendo a alegria de ser quem você é e de viver a sua própria vida. Então, eu deixo aqui uma pergunta para você carregar depois deste episódio. O que você sabe que quer e ainda não admitiu em voz alta? Não precisa responder agora, não precisa mudar tudo amanhã, mas você precisa ouvir essa pergunta de verdade e respondê-la para si mesma. Porque se tornar uma mulher dona de si, uma mulher que pensa por si mesma e principalmente sustenta quem se é, começa por aí. Não num grande gesto, mas em um movimento quieto, em que você para, ouve o que está dentro de você e decide que essa voz, a sua voz,
merece ser levada a sério, porque ela sim merece e você também merece. Obrigada por estar aqui. A gente se vê no próximo episódio do Podcast das Escolhas. Até lá!